A graça e a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu estou intitulando essa mensagem de construindo ou destruindo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus que vive e que reina por toda a eternidade. Somos gratos a Ti por mais esta oportunidade de estar na Assembleia dos Santos, de estar contigo, Senhor, te louvando, te adorando na beleza da Tua santidade e declarando que só o Senhor é Deus. Obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque a Tua presença é manifesta entre nós. Então, Jesus, fala com a Tua igreja, fala com a Tua noiva, que nós queremos Te ouvir. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Revela a Tua palavra, rema nesta noite, em nome de Jesus. Construindo ou destruindo. Eu creio que a primeira linha de pensamento para se construir algo, para construção, é quando você sonha. É quando você idealiza um projeto, aquilo que só existe na sua imaginação. E começa a desenvolver dentro de você, e você começa a sonhar, e a construção começa dentro de você. No entanto, não foi na imaginação de Deus que fomos projetados e criados. Não foi, foi no seu coração. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Há mais de 6.000 anos atrás, Adão e Eva viviam no jardim do Éden, um lugar criado por Deus na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e desfrutava de uma vida eterna ao lado do seu Criador, em uma relação profunda de amor. Era algo perfeito, jamais visto. O homem recebeu de Deus toda a autoridade para dominar tudo em sua criação. No entanto, ele abriu mão dessa autoridade quando desobedeceu, quando transgrediu a ordenança direta de Deus. Qual foi a ordenança direta de Deus? E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Veja que havia uma ordenança descritiva de Deus para Adão. Primeiro, Deus diz, estou entregando esse jardim em suas mãos para você cultivá-lo. E depois de você cultivar, você vai guardá-lo. Você deve cuidar, você deve pastorear, você deve conservá-lo, pois existe uma finalidade para ele.
eu tenho um propósito para esse jardim. Mas para você ser bem-sucedido, cultivando e guardando o jardim, você precisa acautelar-se, resguardar-se, abster-se de tudo que você sentir da sua vontade própria. Segundo, Deus diz, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a primeira característica, a primeira vertente de você construir ou você destruir é chamados para obediência. Veja aí versículo 24 e 25 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Você percebe que o motivo de todo o mal que veio sobre a humanidade foi a desobediência. O motivo, porque sobreveio todo o mal sobre toda a criação de Deus, foi a desobediência. No entanto, Deus nos criou para a obediência. Sendo assim, Ele nos chama para a obediência. Veja aí, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa, que as nossas famílias serão benditas na terra. Mas no que se assemelha o homem prudente? Ao homem que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. O homem que induz o seu coração a fazer aquilo que agrada a Deus. O homem que se submete ao Deus Todo-Poderoso, meditando em sua palavra dia e noite, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Veja aí, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos que estavam em Roma. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim, me sufoca, eu não consigo fazer. Mas há uma conscientização da parte do apóstolo Paulo. Existe um desejo profundo no homem interior. Ele diz: tenho prazer na lei de Deus.
mas vejo noutra lei, nos meus membros, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei que está nos meus membros. Aí ele vai dizer agora no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Olha, eu confesso a você que eu já li muito esse texto, essa carta de Romanos. Mas você sabia que eu não entendia quando Paulo diz, miserável homem que sou, quando me verei livre da morte desse corpo? Era como se desse uma pausa. Mas interessante, o Espírito Santo de Deus é tremendo. Nós vamos entender o que é que Paulo diz quando ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que o apóstolo Paulo está afirmando? Paulo está exultando em Deus pela a oportunidade que nos foi concedida. Por isso que Paulo diz, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque se dependesse de mim, se dependesse da minha suficiência, de mim mesmo, não sei o que seria da minha vida. É isso que ele está dizendo. Porque com a minha mente sou escravo de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei e do pecado. Eu não conseguia entender. Eu pensava que Paulo estava jogando a toalha, como ele pediu 3 vezes para que Deus retirasse o espinho na carne dele. E a resposta que ele ouviu de Jesus foi, não, Paulo, não, a minha graça te basta. Eu pensei que da mesma forma Paulo estava jogando a toalha. Mas não, e na realidade ele estava lançando a toalha, jogando a toalha em detrimento dele mesmo. Esse negócio não é comigo. Sabe quando você diz assim, joga a toalha e diz, eu desisto, Senhor. Eu desisto, a partir de agora pode tomar conta, porque eu não posso. E realmente foi isso que Paulo fez. Aleluia. Quando ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É o que se enquadra, por isso é que Jesus diz que o homem prudente é todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu gostaria que você abrisse aí Romanos capítulo 8, faz questão que você abra, capítulo 8 de Romanos, nós vamos entender o que é que Paulo vai declarar, o que é que ele vai afirmar. Veja aí. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele vai continuar, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Aplauda Ele. Aleluia, Senhor. Você está entendendo o conflito que estava acontecendo com o apóstolo Paulo? Ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, porque a lei do pecado estava aprisionando ele. Ele diz, graças, ainda no último versículo do capítulo 7, ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que o quê? Que morreu, que pagou um alto preço, que quebrou a maldição na cruz do Calvário, que libertou você da escravidão do pecado, que te deu uma vida nova, que trouxe você para a compreensão do que é andar em vitória, ser uma pessoa prudente e uma pessoa que constrói, e não uma pessoa que destrói. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha.
Permita-me fazer uma pergunta a você nessa noite. Você tem construído o quê? Qual o fundamento que você tem construído? Dentro da sua casa, você tem construído? Você tem construído um altar de Deus dentro da sua casa? Você tem edificado um altar de Deus dentro do seu quarto? Como tem sido os teus dias? Tem sido produtivo? Você tem maximizado sua alegria, seu prazer de estar junto do seu irmão, de estar junto do seu cônjuge, de estar junto da sua esposa, de estar junto do seu esposo, de estar junto dos seus filhos? Ou você não vê a hora de ir para o trabalho? Então, qual o fundamento que você tem construído? Ou você tem destruído? O que Deus tem feito na sua vida até hoje? Será que você não tem retrocedido? Aí não é para você falar. O fruto do pecado entrou no mundo através das escolhas erradas de Adão e Eva. O tempo de vida que era eterno, agora é um tempo contado para a morte. Temos alguns anos durante nossa vida aqui na terra para nos libertar de uma vez por toda da herança adâmica, herança maldita, do pecado que habita na nossa carne. Precisamos investir nessa luta, precisamos alimentar mais o homem espiritual e mais a mulher espiritual, porque se nós alimentarmos mais o homem natural e a mulher natural, estaremos destruindo tudo que Deus fez em nossas vidas, estaremos mudando o fundamento. Eu tenho convicção plena, eu quero voltar, eu quero não, eu irei voltar para a eternidade. Você quer voltar para a eternidade? Porque isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro. Mas um dia nós estaremos com Ele, estaremos adorando o Seu nome por toda a eternidade. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então, segundo aspecto de construindo ou destruindo é chamados para um propósito. Primeiro é chamados para a obediência. Segundo é chamados para um propósito. Veja aí, versículo 26 e 27 de Mateus, capítulo 7. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Mas por que chamados para um propósito? Se essa segunda casa foi ao chão, ruiu, desmoronou, por que chamados para o propósito? Porque eu creio, eu não abro mão de crer, que Jesus está nos admoestando. Jesus está apontando para o caminho que nos leva ao precipício. Jesus está nos mostrando aonde é que vai acontecer a ruína, o abismo, que nos leva ao mesmo caminho que os religiosos e suas instituições da época de Jesus resolveram trilhar esse caminho. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmos 42, versículo 7. É como se o salmista estivesse usando duas imagens de águas incontroláveis. A primeira imagem retrata duas quedas d'água mergulhando em um vale, falando uma com a outra em forma de ruído. A segunda imagem retrata o mar em fúria, no qual é possível alguém se afogar. Por isso que um abismo chama outro abismo. Se você ler o Salmo 42 e o Salmo 43, você vai ver que é exatamente sobre esse contexto que o salmista está falando. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, a partir do versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Tiago capítulo 1, versículo 21 a 24. Agora, amados, olha para cá para me falar algo para vocês. Como seremos transformados
em pessoas melhores se não lançamos fora toda a impureza e todo o acúmulo de maldade? Como seremos pessoas melhores se não acolhemos com mansidão a palavra de Deus que foi implantada em nós? Como seremos? Entretanto, ou seja, nesse período de tempo, não praticamos nosso culto racional, não nos examinamos, não prestamos contas, andamos dissimuladamente por onde bem queremos, não fazemos questão de ser notados, temos o hábito de esquecer aquilo que um dia nos fizeram, um dia que alguém lhe acolheu, um dia que alguém colocou você no colo, no momento que mais você precisava. Por isso é que eu creio que há um propósito no coração de Deus para o homem perdido. Por isso que é chamados para o propósito. Por quê? Porque Jesus está mostrando a ruína desse homem que construiu a casa sobre areia. Mas, no meu entendimento, o que o Espírito Santo falou comigo é que Deus está nos alertando para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Então, eu creio que no coração de Jesus existe um propósito para o homem perdido, igualmente a dracma perdida dentro da sua própria casa. Onde é que a dracma estava perdida? Ela estava perdida dentro da própria casa. Não estou falando daquelas pessoas que nunca lhes apresentaram um plano de salvação para elas. Não são essas pessoas que eu estou falando. Não são para as pessoas lá de fora, pelo contrário. Estou falando para as pessoas que já comeram do pão, que já beberam do vinho. Aquelas que estão dentro da casa do Senhor, que corriam bem a carreira e que de uma hora para outra começaram a retroceder, a olhar para trás. Esse sim se assemelha ao homem ou à mulher imprudente. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Por que ele é insensato? É porque as suas atitudes demonstram insensatez. Porque ele não pondera, ele não para, ele se enche tanto de si, que contempla seu rosto no espelho, mas logo sai e se esquece da sua própria fisionomia. Sério, veja como isso é seríssimo. Jesus vai dizer que esse homem vai pagar um preço altíssimo. Eu sinceramente, eu tremo nas bases, porque a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. E a gente pede tanto a Deus, a gente pede que Deus abra portas de emprego. A gente pede para Deus, para nós termos um salário digno, para que possamos manter como sacerdotes, como auxiliadora. E em dado momento, esquecemos esses princípios. Às vezes estamos construindo, pensamos que estamos construindo, mas na verdade estamos destruindo tudo aquilo que Deus já começou a fazer. Interessante é que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está no versículo 27. Ela não teve apenas estragos, ela não teve apenas arranhões, ela não teve pequenas sequelas, ela caiu e ruiu. Ela desmoronou, essa casa desabou e foi grande a sua ruína. Sabe por quê? Simplesmente devido à desobediência, devido à insensatez, devido à falta de complacência, de satisfação, de prazer, devido à ausência do desejo de estar na presença de Deus, de ser a casa de Deus. Imprudência, imprudente, arrependa-se e atenda ao chamado de Jesus para um propósito. Isso é muito sério. Conta-se uma história que 3 jovens, 3 universitários, estavam em período de provas, mas gostavam de estar na festança, na balada. Viajaram na sexta-feira para na segunda-feira de manhã cedo eles estarem na faculdade para fazerem uma prova. E essa prova era muito importante. Se enrolam todinho e começam a gostar do baile e vira a noite, vira a sexta, vira o sábado. Quando de madrugada eles estão no baile, estão eufóricos, estão no ápice do festejo, eles lembram que tem uma prova para fazer.
E um disse para o outro, não, vamos fazer o seguinte, vamos segurar mais um pouco aí. Vamos embora, rapaz, vamos chegar cedo, a gente tem que chegar cedo. É 150 quilômetros. Não, mas fica mais um pouquinho. Eu sei que resolveram ficar mais um pouco. Sei que no frigir dos ovos, quando eles foram sair, já era 6 e pouca da manhã, era para estar 7 horas entrando na faculdade. Eles foram embora, conseguiram chegar ainda quase 11 horas da manhã. E mesmo assim não foram para a faculdade. O professor estava em sala juntando seu material, seus livros. Ele disse, rapaz, cadê vocês? E o professor gostava muito deles. Eles eram assim, simpáticos. Contagiava mesmo a sua turma. Professor, ele disse, foi o que aconteceu? Nós vimos na estrada e o pneu do carro estourou. Olha, quase que nós sofríamos um acidente, porque foi pneu dianteiro. E só um estava falando com o professor e os outros ficaram escondidos. Só, meus colegas estão vindo aí. Não tem problema não, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo, porque eu vou dar oportunidade para vocês fazerem a prova. Aí os outros estavam ouvindo escondidos, saíram logo. O outro estava no banheiro. Professor, está aqui, ó. São 3 perguntas. Uma vale 5, outra 5 e a outra 10. Ele, quando olharam a pergunta, pegaram a primeira, pegaram a segunda. Quando olharam para a terceira estava em branco. Eles olharam um para o outro. Aí o professor disse, fulano tal, vem cá, vá lá para a sala, chego lá para falar com você. Você fica aqui que ele fica lá atrás. Aí quando ele virou a outra página, tinha, qual foi o pneu que estourou? Eles não tinham combinado, eles eram imprudentes. Não tinha como eles saberem entre si que o outro tinha acabado de dizer que tinha sido o pneu dianteiro. E assim eles foram reprovados por imprudência, porque foram imprudentes. Parece algo tão simplista, mas a serpente que Satanás usou para convencer a Eva que Deus estava errado, que se ela provasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ia adquirir conhecimento igual a Deus. Mas sabe, algo que caiu como uma ficha assim no meu coração, que eu não tinha percebido, era onde se encontrava a serpente. E a serpente estava no jardim. A serpente estava dentro do jardim. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes pensamos que estamos construindo e estamos destruindo. Porque quem vai nos trair são aquelas pessoas que estão dentro, aquelas pessoas que estão mais próximos. Eu nunca tinha parado para pensar. Sempre li e sabia que a serpente convenceu a Eva, mas não tinha me atentado que ela estava dentro. Ela estava dentro. Temos que ter cuidado, porque às vezes ela está dentro da nossa casa e nós não percebemos. Conclusão. Versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Elas estavam maravilhadas, mas o texto sugere que era uma variedade de reações emocionais às palavras de Jesus, mas não um compromisso de fé. Você vê como isso é sério? Elas estavam maravilhadas porque Jesus estava ministrando, pregando, ensinando com autoridade. Mas as reações que elas estavam tendo eram reações variadas de emoções. Algo passageiro, não era compromisso de fé. Temos que ter o cuidado para não seguirmos por esse caminho. Esta parábola que nós acabamos de ser ministrados por ela encerra o Sermão do Monte. É quando Jesus apela para os seus ouvintes que eles decidam entre ele e a instituição religiosa. Jesus está traçando uma linha divisória entre ele e quaisquer outros fundamentos para a vida de um homem e para a vida de uma mulher. A evidência para saber se uma pessoa é verdadeiramente um crente de fato e de verdade é saber se tal pessoa pratica as palavras de Jesus. Não tem outro termômetro. É a frutificação através da palavra. Os discípulos que constroem suas vidas sobre a rocha que é o próprio Jesus e sua mensagem no reino dos céus são verdadeiramente sábios. Independentemente das mudanças culturais ou costumes religiosos, esteja no vale ou no monte, eles glorificarão o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Ao invés de destruir, eles construirão pontes
para cumprir o seu papel pelo qual eles foram chamados. Cumpriremos o nosso papel, construiremos pontes para que pessoas se acheguem a esta casa, a casa de Deus, se achegue às nossas vidas, não por aquilo que nós possamos fazer na vida delas, mas porque Jesus pode fazer, mas porque o Senhor está neste lugar e Ele faz. Basta só você se colocar na posição e dizer: Senhor, eu quero construir, eu desisto de destruir. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Jesus aplique essa palavra ao seu coração. Pastor.